A nossa aula de hoje é função do segundo grau, ou função quadrática. O que caracteriza a função do segundo grau é o expoente 2, aqui, ó. Esse expoente aqui, 2. Então, isso aqui é uma função do segundo grau, onde A, B e C são números, chamado de coeficiente. Esse aqui, ó, é um número que pertence aos reais, diferente de zero. O B e C são reais, inclusive pode ser zero aqui. Qualquer número aqui, o B e C. O A, todos os números diferentes de zero. Se tu colocar zero aqui, ó, some essa expressão. E aí não é função do segundo grau. A gente tem que saber também o delta. Quem é o delta? É o B ao quadrado, que é o número que está lá, menos o 4 vezes o A e o C. Esse vezes esse. Você achou o delta. Para fazer o cálculo das raízes ou zeros da função, pode perguntar quais são os zeros da função ou raiz, é a mesma coisa. Você tem que saber a fórmula de Bhaskara. Como é que é a fórmula de Bhaskara? É menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Quando você resolve aqui, ó, uma vez com menos, outra com mais, é possível de ter duas respostas, ou seja, duas raízes, ok? Agora a gente vai ver a aplicação disso aqui, né? Em exercícios, ok? Exemplo, ou pode ser exercícios, que é a mesma coisa. Então, para as funções abaixo de R em R, aqui, ó, esse R quer dizer reais, quer dizer, o X pode ser qualquer número real e o Y qualquer número real. Ou seja, domínio os reais, imagem os reais. Calcule as raízes. Então, dada a função aqui, f de x, x ao quadrado menos x menos 2. A primeira coisa que a gente determina é os valores do A, B, C. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é o número que está ao lado do x ao quadrado. Quem é o número que está ao lado do x ao quadrado? Não tem nada, então está subentendido que existia o número 1 aqui, ó. Ok? Aqui, ó, não tem número nenhum, é o 1. Acompanha o sinal negativo. E o C aqui, ó. Então eu determinei os coeficientes A, B, C. Agora eu calculo quem? O delta. Quem é o delta? É o B ao quadrado menos 4AC. A fórmula, coloquei a fórmula. Tem que memorizar, tem que saber a fórmula. Substituindo o B. Quem é o B? Esse número aqui, ó. Menos 1 ao quadrado. Menos o 4 vezes o A. O A é esse número aqui, ó. E o C é o número que está aqui, ó. Menos 2. Resolvendo qualquer número elevado ao quadrado é positivo, mesmo sendo negativo. Menos 1, 1 positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8.
produto de sinais iguais, mais 9. 1 mais 8, 9. Sempre que o delta der positivo, positivo é maior do que zero. Isso significa que tu tem duas raízes diferentes. Aplicando Bhaskara, aqui ó, você vai achar a primeira raiz, que é menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Quando a gente escreve a forma de Bhaskara, aqui vai mais ou menos. Aqui menos, e aqui está o mais. Ó. Uma vez calcula-se com menos, depois calcula-se com mais. Quem é o B? É o número que está aqui. Troquei o sinal, ficou positivo. Menos o delta. Delta é aquele número que está lá, ó. 9, dividido por 2 vezes o A, que é 1, que está lá. Então fica 1 menos, raiz de 9 é 3. Então vai ficar menos 2 dividido por 2, menos 1. Ok? E o que muda agora é que antes tinha um menos aqui, agora eu vou fazer com mais. Então eu vou repetir, ó. 1 mais raiz de 9, 2 vezes 1. Então vai ficar 1 mais 3 dividido por 2. 1 menos 3, agora 1 mais 3. 4 por 2, 2. Então as raízes são menos 1 e 2. Se tivesse que fazer um gráfico, você desenha o eixo X, que é horizontal. Olha aqui, ó, sempre que for positivo, o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Função do segundo grau sempre dá o quê? Esta figura aqui, ó, dá uma parábola, positivo, positivo A, concavidade voltada para cima. Aqui, se esse A fosse negativo, seria para baixo. Aonde corta o eixo do X são as raízes, ó, menos uma aqui e 2 lá. Ó. O eixo do X, se aqui está o menos 1, aqui está o 0, ó, e aqui está 1, aqui está o 2. O eixo do Y, se quiser desenhar, passa sempre no 0. O eixo do Y seria aqui, ó. Então, tu teria aqui, ó, Y e X. Esse número aqui, ó, é esse aqui, ó. É o C. Aqui, ó, onde corta o eixo do Y é o C. Concavidade para cima, porque o A é positivo. Duas raízes, porque o delta é positivo, ok? Gente, fiz o cálculo. Para saber que está correto, isso o que eu devo fazer? Você olha no gabarito, se está raiz menos 1 e 2, está certo. Se você não tem o gabarito, você faz o quê? Substitui na função. Ou seja, quem são as raízes? As raízes são menos 1 e 2. Então eu faço aqui, ó. Coloquei o menos 1 aqui no lugar do x, coloca aqui, ó. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos com menos, ó. Então vai ser 1 mais 1 menos 2. 0, entendeu? Então isso aqui está correto. E o 2? Será que o 2 está certo? Coloco aqui testando. Claro que isso aqui você não precisava fazer porque ele só pede as raízes. Ele só pediu aqui, ó, essas duas respostas. Quem é aqui, ó? 2 ao quadrado, 4. Menos 2 menos 2, ó. 4 menos 4, zerou. Então está certo aqui, ó. Se você substituir na função, zerou, zerou, está correto. Isso só para saber se está certo. Então fizemos o item A, vamos fazer o item B. Ok?
dada a função aí, ó, quem é o A? O A é o menos 3. Quem é o B? É o menos 1. Quem é o C? 2. Da onde você tirou o A? É o número que está aqui, ó, ao lado do x. É esse número aqui, ó. Quem está ao lado do x? Aqui, x ao quadrado é o A. Do x é o menos 1, que é o B. Calculando agora o delta, que é só substituir aqui, ó. Quem é o B? Esse número que está aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, né? 4 vezes menos 3 vezes 2. Isso deu quanto? 4 vezes 3 vezes... 12 vezes 2, 24. 1 mais 24, 25. 25 é um número positivo. Duas raízes diferentes. Essa é a resposta. Quais são as raízes? Quem é a primeira raiz? Menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Quem é o b? É o número que está aqui, ó. Menos com menos. O menos do b com o menos daqui virou mais. Menos raiz de 25, que é 5. Então, 1 menos 5 dividido por menos 6. Menos 4 menos 6, 2 terços positivo, ok? X duas linhas, que é a segunda raiz. A única coisa que vai mudar vai ser o menos para mais, ok? Então, aqui, ó, 1 mais raiz de 25. E 2 vezes 3 continua a mesma coisa, só que vai ser 1 mais 5 dividido por menos 6. 6 dividido por menos 6, menos 1. As duas raízes estão ali. Gente, se quisesse fazer o gráfico, uma representação gráfica, ficaria assim, ó. Como o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Aqui está a primeira raiz e aqui está a segunda raiz. Concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Este A aqui, ó, é negativo, a concavidade é para baixo. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. Delta 25 quer dizer o quê? Positivo? Duas raízes diferentes. Corta o eixo do x em 2 pontos. Vamos para o terceiro exemplo, C. Quem é o A? O A é o 1. Quem é o B? Menos 2. Quem é o C? 1. Copiei daqui, ó. A, B, C. Quem é o delta? O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Como é menos 2, mas elevado ao quadrado, positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 1. O que é que aconteceu? O delta deu zero. Quando o delta der zero aqui, ó, isso significa que tem raízes, são duas, né? Porque raízes iguais, duas raízes iguais, ó. Porque quando eu calcular a primeira raiz aqui, ó, menos b menos raiz de delta, e a segunda que eu fizer menos b mais raiz de delta, a resposta vai dar a mesma, porque o b é 2. Menos daqui com menos daqui, deu 2. Menos raiz de delta é que raiz de zero é zero. Isso significa que quando você soma o zero, ou diminui, nesse caso, diminui o zero, ou aqui, ó, somei o zero, o que é que vai acontecer? Não vai alterar a resposta. Raízes iguais. Como é que fica o gráfico? A gente bota o eixo x aqui,
concavidade voltada para cima, raízes iguais, só toca num ponto. Quando desce, toca no 1, quando sobe, toca no 1. Isso significa o quê? Raízes iguais, fica assim. Delta igual a 0. Vamos mais um exemplo. F de x igual x ao quadrado mais 4x mais 5. Resolvendo o ABC. Coeficientes A, B, C. 1, 4, 5. Resolvendo o delta. B ao quadrado menos 4AC. Olha aqui, ó. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1 vezes 5. O A vale 1, C vale 5. Então, o A, 1, C, 5. Resolvendo, o que é que vai acontecer? 4 vezes 5, o delta será um número negativo. Quando o delta é negativo, menor do que zero. E aí, o que acontece? Não tem raiz, ó. Não tem zero, a função não zera. Não existe número que você coloque aqui que dê zero. Como é que você faz um gráfico de uma função que não tem raiz? É só olhar concavidade voltada para cima, ó. O A é positivo, não toca no eixo X aqui, ó. Ficou para cima. Se tem uma raiz, toca aqui. Se tem duas, em 2 pontos, ok? Vamos fazer um pequeno resumo aqui, ó. Determine o valor de K para a função quadrática abaixo tem duas raízes diferentes. Gente, dada essa função, ele quer saber quanto que vale o K para ter duas raízes diferentes. Então é simples, ó. Primeiro eu coloco aqui, quem é o A? Quem está ao lado do x ao quadrado. Quem é o B? É o 3. Quem é o C? É o 4. Quando eu calculo aqui, ó, o delta, eu coloco 9, porque 3 ao quadrado, 9, menos 4K. O K vai no lugar do A, ó, vezes 4. Então, o delta vai ser o quê? 9 menos 16K. Se ele tem raízes diferentes, é porque o delta tem que ser maior do que zero. Porque se o delta for igual a zero, raízes iguais. Se delta for menor que zero, não tem raiz. Ó, aqui, ó, não tem raiz, não é isso? Aqui, ó, raiz iguais. E aqui, raiz diferente, ó. Então, delta maior do que zero. Então, isso aqui é o delta. Então, 9 menos 16K, isso tem que ser maior do que zero, né? Então, menos 16K, menos 9. Como retirar o sinal negativo dos dois lados? Multiplicar por menos 1 e trocar todos os sinais. Não esquece que trocar todos os sinais é trocar o sinal do 16 e também do 9. E esse aqui também, ó, virou. Então, a resposta fica aqui, ó. O K tem que ser um número menor do que
9 dividido por 16. Então, K é um número real menor do que 9 sobre 16. Qualquer número menor que esse aqui, ó, ele terá duas raízes. Fim.